Olá, queridos amigos, vamos falar sobre a lição número 6, continuar falando. Estamos chegando na parte de quinta-feira, a lição que fala sobre sabedoria e entendimento. Deus gostaria muito que a sua nação preferida, que seu povo escolhido, a sua propriedade peculiar se tornasse uma das maiores nações da terra. Para isso, era necessário apenas algo importante: obediência aos mandamentos do Senhor. Por isso que a lição dessa semana falando sobre que grande nação há, como esta nação que o Senhor tem dirigido. E podemos dizer que o salmista Davi, ao dizer o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Perdão, o sábio Salomão disse essas palavras: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O sábio Salomão estava falando de uma experiência pessoal que as pessoas têm com Deus, comunhão e adoração. Isso leva a pessoa a ter, na verdade, uma sabedoria acima de todas as outras sabedorias deste mundo. Quantos membros da igreja poderiam ter esse testemunho relacionado com o que Salomão está dizendo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Parece que nós tememos mais as pessoas do que mesmo a Deus. Nós não temos o respeito devido ao Senhor, nosso Deus. Nós pecamos de forma assim indiscriminada, porque nós sabemos que Deus é bondoso, poderoso, benigno, e Ele pode perdoar. E muitas vezes, fiados na graça divina, as pessoas se aventuram no pecado. É importante o que Moisés estava dizendo ao povo: se vocês querem ser uma nação grandiosa, precisam obedecer. Muitas vezes, as pessoas, por estarem assim com Cristo, as pessoas elas podem se tornar pessoas muito sábias, mesmo as pessoas mais simples. O povo de Israel, por exemplo, precisava saber disso. Era uma nação escrava e de repente se tornara uma nação numerosa, poderosa, e Deus estava com eles. Por isso que eles precisavam aprender, na verdade, a obedecer para demonstrar sabedoria e entendimento através do temor ao Senhor. O temor ao Senhor não era medo, era respeito, era reverência, era adoração. Na pergunta número 8, diz assim: quando Moisés falou ao povo sobre a condição especial daquele povo, como sendo o povo do Senhor, o que Moisés disse que se tornaria sabedoria se o povo seguisse. Principalmente o que diz Deuteronômio 4, verso 6. Deuteronômio 4, verso 1 diz assim: Moisés dizendo: agora ouve, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela nada, para que as guardeis de forma que os mandamentos do Senhor sejam por vós assim obedecidos. Verso 6 diz assim: guardai esses mandamentos e esses estatutos, e vocês devem cumpri-los, porque isso vos será por sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é nação sábia e entendida. E que nação é tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que vos ponho diante de vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que aos teus olhos têm visto e que você fará saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deus então estava dizendo através de Moisés que os estatutos em si não tinham sabedoria, tinham conteúdo santo. A sabedoria estava em obedecer, o entendimento estava em obedecer. Por isso que obedecer de coração gera diante das pessoas uma admiração, porque é impossível não ser transformado, modificado pelos mandamentos do Senhor. A pessoa se torna muito melhor. Quando um missionário chegou numa das tribos africanas, ele falou de Jesus, ele falou de como ser uma pessoa boa, principalmente de Jesus, e um chefe índio disse: esse homem já esteve aqui, esse tal de Jesus. Venha, vamos mostrar a sepultura dele.
e mostrar a sepultura de uma pessoa, e pelos pertences, o missionário que estava ali viu que quem estava ali sepultado era o primeiro missionário que estivera por ali. Tinha uma vida tão parecida com a de Jesus, e as pessoas confundiram ele com Jesus. Deus gostaria muito que o seu povo tivesse uma conduta na lei do Senhor tão perfeita que as pessoas não duvidariam que eles estavam sendo dirigidos por Deus. Por isso, para a pergunta, o que Moisés falou sobre a condição do povo, se eles se tornassem pessoas obedientes e como poderiam obter sabedoria e entendimento. A resposta é: se o povo cumprisse os estatutos e juízos do Senhor, eles seriam vistos pelas outras nações como uma nação com sabedoria e entendimento. Por isso que, os mandamentos do Senhor dão sabedoria para a pessoa. As instruções divinas para o povo de Deus, através, de Moisés, mostravam a realidade da obediência ao Senhor. Tudo que o povo viveu no deserto era uma experiência, muito solene, muito vívida. Enquanto eles obedeciam, eles usufruíam da graça divina, do poder divino, das conquistas. Quando eles desobedeciam, aí então eles fraquejavam, eles então passavam por situações muito, muito desanimadoras. E Deus então disse a Moisés: o povo vai entrar na terra. Eu gostaria que esse povo se tornasse uma grande nação. Porque, como diz o salmista Davi no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É verdade isso. O meu estimado pai, já é falecido, ele tinha, uma sabedoria e um entendimento espetacular. Ele não sabia ler uma letra, era completamente analfabeto. Quando ele faleceu, a minha irmã Marlene, a mais nova, estava ensinando, as primeiras letrinhas, o A, E, O, U. Tinha até um caderno que ele estava, começando a escrever as primeiras letrinhas, como se fosse uma criança. E era ela que ensinava o meu pai. Mas ele não sabia ler. E ele tinha, uma dificuldade de leitura. E então o que ele fazia? Ele nos pedia como filhos que lessem para ele a lição da escola sabatina, que lessem os estudos bíblicos 1, 2, 3 vezes. E ele mentalizava aqueles estudos e se tornou uma pessoa com sabedoria e entendimento na palavra do Senhor. Eu muitas vezes vi o meu pai discutindo com outros crentes na porta de casa e eu percebia que ele não se exaltava, mas ele ensinava as pessoas de forma correta. E as pessoas, então, acabavam concordando com ele. Ele levou muitos outros crentes de outras igrejas para a igreja adventista. Ele foi na Paraíba e ele, então, chamou o meu tio que sabia ler. Ele dizia assim: Alexandre, você vai agora ler o que eu vou falar. Leia na Bíblia, em tal livro, capítulo tal, verso tal. O meu tio procurava e lia a passagem e ele explicava. Ele foi na casa do pai dele, na Paraíba, e ele preparou ali, uma quantidade grandiosa de parentes para que pudessem receber o batismo. O pastor Siqueira estava na cidade de Araruna, na Paraíba, pois então alguém foi lá e o trouxe até o sítio do meu avô. E meu pai perguntou: pastor, o senhor quer batizar? Ele disse: estamos aqui para isso, meu irmão. Então o pastor está aqui, essa quantidade de pessoas, tinha mais de 50 pessoas. O pastor, então, Siqueira, fez uma sabatina, testou o conhecimento das pessoas e todos eles comprovaram que haviam recebido todos os estudos. E o pastor Siqueira batizou, iniciou aquela comunidade ali no sítio, na cidade de Mata Velha, no vilarejo de Mata Velha, ali em Araruna. E então ali começou uma primeira igreja no sítio do meu avô. Outro dia eu estava pregando na igreja da Pedreira, quando uma prima minha disse: você é brasileiro? Eu também sou brasiliano. Então disse: o seu pai é que pregou para a gente lá na nossa cidade. Nós andávamos todos os sábados, mais de 10 quilômetros, para a gente se reunir naquela igreja. Ela disse: vou dizer uma coisa, do trabalho do seu pai, tem hoje mais de 15 igrejas em toda aquela região. Tem mais de 1.500 pessoas que servem ao Senhor, guardam o sábado e aguardam Jesus voltar. Meu pai levou ao batismo diretamente mais de 120 pessoas, sem saber ler uma letra. Sabe o que é isso? A sabedoria e o entendimento que
a palavra do Senhor dá para a pessoa e que os mandamentos do Senhor também, incorpora na pessoa esse entendimento e esse conhecimento. Por isso, é importante que entendamos que Deus estava dizendo ao povo: se vocês obedecerem, é isso que vai trazer entendimento e sabedoria para vocês. E todas as pessoas em redor vão ficar admiradas de vocês. No livro de Atos diz que quando Jesus morreu e subiu ao céu, os discípulos ficaram 10 dias em Jerusalém, foram revestidos do poder do Espírito Santo e pregaram a todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, porque era a época da Páscoa. Cada um ouvia na sua língua materna. E então diz a Bíblia, e as pessoas do Sinédrio, os fariseus, os escribas e os sacerdotes reconheceram que aquelas pessoas haviam estado com Jesus. E disseram: não são esses homens pescadores, não são homens iletrados, por que é que eles falam dessa forma, com tanta sabedoria? E então reconheceram que haviam estado com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a pessoa não pode apenas assim conhecer, tem que praticar. Porque se a pessoa não pratica, a pessoa não mostra o que é, não mostra no que crê. A pessoa pode ter conhecimento de teologia, pode ter conhecimento de grego, de hebraico, pode ter um monte de conhecimento. Mas se a pessoa não praticar, não vale nada. É fumaça. A pessoa tem que ter o testemunho da prática. Olha, na Índia havia um homem que estava pregando e uma senhora foi passando, parou, olhou, viu aquele homem pregando, disse que palavra bonita, esse homem está pregando. E o homem falava de Jesus, falava das virtudes de Cristo e como devemos ter essas virtudes na vida. E essa mulher ficou interessadíssima. Disse: muito boa essa pregação. E esse pastor deve ser muito bom. E o pastor pregando e viu de longe que aquela senhora, ela prestou atenção. De repente aquela senhora saiu e procurou um dos seus ajudantes e conversou com ele e procurou o outro ajudante, e ele pregando, mas vendo o movimento da mulher. Depois a mulher conversou com os 3 ajudantes do pastor. Ela veio e sentou numa das primeiras cadeiras ali naquele auditório, e ela ficou ouvindo com avidez. E quando o pastor fez o apelo, quem queria entregar o coração a Jesus, ela foi uma das primeiras a se levantar e ir para frente. Na saída, o pastor perguntou: eu percebi que a senhora chegou e a senhora estava ouvindo, depois a senhora foi e perguntou para alguns dos meus colaboradores alguma coisa. O que a senhora perguntou? Aquela mulher disse: quando eu vi o senhor falando sobre Jesus e sobre ter uma vida santificada, eu fui perguntar para os seus auxiliares se o senhor realmente, obedecia e cumpria tudo que o senhor estava pregando. E eles me disseram que o senhor é muito melhor do que o senhor estava pregando. Então eu vim assistir e ouvir com mais atenção, porque eu gosto de ouvir uma pessoa que pratica aquilo que ensina. Eu quero então ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta nada só o conhecimento. A pessoa tem que ter conhecimento e entendimento através da prática. Isso é muito importante. Quando houve a colonização do Texas, muitas famílias foram para o Texas. O governo deu terreno, deu isenção de impostos, deu material. As pessoas construíram vilarejo e grandes cidades. Uma dessas cidades, no Texas, tinha um hotel que hospedava ministros do Evangelho e não cobrava um tostão dos ministros que estavam ali pregando, ensinando o povo. Pois, numa das ocasiões, apareceu nessa cidade um ministro, um pregador, e então se hospedou no hotel e foi muito bem recebido. Foi dado um quarto para ele, então, tinha as refeições, ele comia, bebia no café da manhã, no almoço, no jantar, saía para fazer suas pregações, voltava, e quando ele ficou lá 2 meses, ele disse para o dono do hotel: bom, é hora de eu ir, que eu tenho outro campo para atender. Então o dono do hotel disse: está aqui, está a conta, pastor. Ele disse, tomou um susto, disse: como assim, a conta? Eu ouvi dizer que este hotel não cobra dos ministros do Evangelho. O senhor está me cobrando por quê? O senhor está me cobrando. O dono do hotel disse: pastor, o senhor chegou aqui há 2 meses atrás. O senhor comeu nossas comidas mais picantes. O senhor comeu muitos pratos que nós fazemos aqui com carne de porco. O senhor assistiu nossas comédias mais picantes no auditório do hotel. O senhor jogou no nosso cassino e o senhor xingou os piores palavrões que nós nunca tínhamos ouvido. Então, pastor, o senhor viveu como um pecador. Vai pagar como um pecador. O pastor abaixou a cabeça, constrangido, reconhecendo que realmente ele não executara aquilo que estava pregando. Por isso, ele pagou a conta e saiu dali pensativo. Então, é uma verdade que a pessoa que
assim, que prega com entendimento e sabedoria, tem que praticar. Deus disse através de Moisés, Moisés, fala para o povo, cumpre esses meus mandamentos, porque essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dessas nações que estão em redor, porque vão dizer que grande nação é essa sábia e entendida. Hoje, como membros da igreja, nós precisamos dar um testemunho coerente, que as pessoas possam dizer, puxa, essas pessoas realmente servem a Deus. Nossos vizinhos precisam ver a diferença entre aquilo que cremos e aquilo que eles creem, para que eles possam perceber que nós temos entendimento e sabedoria que vem do Senhor. Ellen White escreveu no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 48, o seguinte: o povo de Deus, ensinado pela inspiração da verdade e guiado por uma consciência pura, esse povo poderá viver segundo toda a palavra de Deus e terá a sua lei escrita no coração, como única autoridade que reconhece ou consente em obedecer. Supremas são a sabedoria e a autoridade da lei divina que haverá nesses corações que obedecem à palavra e os estatutos do Senhor. Se Israel fosse obediente e cumprisse a proposta divina, eles teriam sabedoria e entendimento. Por isso, Salomão se tornou um homem sábio e entendido, porque pediu ao Senhor não a morte dos seus inimigos, mas que ele pudesse ter assim sabedoria para dirigir o povo do Senhor. Salomão foi ensinado por Davi a crer nos estatutos divinos. Que Deus nos abençoe. Possamos ter entendido que a palavra do Senhor, ela nos traz os testemunhos do Senhor, os preceitos divinos, para que nós possamos obedecê-los e assim a sabedoria e o entendimento que vem do céu possa vir para a nossa vida. Vamos orar. Deus querido, obrigado por essa lição de hoje. A tua nação do passado deveria ser uma nação com entendimento e sabedoria, se cumprisse a tua santa lei, porque a tua lei é perfeita, o mandamento é santo, justo e bom. Nos dá então, Senhor, condição de guardar esse mandamento pela tua ajuda, pelo teu poder. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Obrigado que você está conosco, divulgue o nosso trabalho, compartilhe com outras pessoas. Muitos gostam de experiência, de história, muitos não entendem muitas vezes a lição, que é um pouco teológica, mas quando tem uma história, quando tem uma ilustração, a pessoa parece que abre uma janela, a pessoa entende melhor. Entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, coloque lá o seu joinha, é importante, e então assim você poderá então nos ajudar no nosso trabalho de divulgação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Amém.